Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, todos os alunos aí dos segundos anos. A gente está aqui para mais uma videoaula, avançando no conteúdo, tá? Onde nós vamos trabalhar aqui o setor primário da economia, tá? A gente trabalhou urbanização, conteúdo extenso, longo, denso, né? Já fizeram uma avaliação. Claro que tem mais aspectos de urbanização para nós poder trabalhar, mas vamos ver aí os setores da economia, né? Depois a gente avança novamente a urbanização para alguns complementos aí que vão ter que ser feitos, certo? Bem, setor primário, como eu já falei em outro vídeo, né, lá na urbanização parte 1, se não me engano, ele é composto, né, pela agricultura, né, o setor primário, em resumo, é da onde vem as matérias-primas, tá? Toda matéria-prima é utilizada pelo ser humano. Então é composto aí basicamente pela agricultura, pela pecuária, mineração, né, pesca, enfim, todas as atividades de retirada de recursos, né, da natureza, retirada de recursos naturais. E vamos passar aí a analisar com o foco principal a agricultura, que é a maior parte da onde vem o alimento para nós seres humanos, tá? E depois a gente dá uma pincelada aí nos outros aspectos do setor primário. Mas sem dúvida o principal vai ser a agricultura. Bom, então aí temos as técnicas agrícolas, tá? Bastante antigo isso. O ser humano foi desenvolvendo, né? Foi uma descoberta enorme a agricultura. Foi o que possibilitou o ser humano a se tornar sedentário, né? E não mais nômade, enfim. Porque pôde então, desde a agricultura, produzir o seu próprio alimento sem precisar estar trocando de lugares para buscar alimento. Então, temos aí a propriedade da terra, pequenas, médias e grandes propriedades, tá? Temos aí o nível de tecnologia utilizado, o uso intensivo de máquinas, produtos orgânicos, serviço braçal, e isso depende, né, de cada região, de acordo com o potencial econômico. As relações de trabalho no campo, né, a parceria, o arrendamento, o trabalhador rural, o meeiro, né, nós vamos ver depois aí o que significa cada um desses conceitos, né? E o destino da produção, né? Mercado local, se é o regional, nacional ou internacional, né? Para onde vai ser destinada a produção de cada um dos agricultores. Sistemas agrícolas, né? É um modo como os produtores realizam a atividade agrícola em uma determinada área. Né? Os sistemas agrícolas são classificados aí em agricultura itinerante, camponesa, de jardinagem, o plantation, sistemas coletivistas e moderna empresa agrícola. Então, analisando aí a agricultura itinerante, né, ela tem baixo nível de tecnologia, utiliza técnicas tradicionais como a coivara, que é queimada, né, queima-se tudo que tem ali no terreno para depois plantar. É uma técnica muito antiquada, né, que não é nada condizente aí com a preservação ambiental, muito pelo contrário. Falta de conservação do solo, escassez de capital para investimento, né? As pessoas não têm capital, não têm dinheiro para investir, para fazer algum tipo de melhoramento. Produção voltada para a subsistência em geral das famílias que fazem esse tipo de agricultura. E tem uma organização familiar. Geralmente, né, são os próprios integrantes da família que vão estar trabalhando aí nesse tipo de agricultura para se manterem. Ok? Então aí uma imagem ilustrando isso, né? A pessoa usando um equipamento ali, a enxada bastante rudimentar, né? Para agricultura aí de subsistência, né? Itinerante. Itinerante porque
acaba ali de cultivar na terra, essa terra provavelmente vai estar muito fraca para um próximo cultivo, essa família vai embora e acaba procurando uma outra área aí para produzir, né? Por isso que é itinerante. A agricultura camponesa, né? O principal fundamento é o trabalho não assalariado. As relações de trabalho não são capitalistas, né? As pequenas propriedades agem em parcerias e arrendamento, né? Arrendamento é alocação, né? Quer dizer, arrendar terra é locar, é alugar um pedaço de terra, né? O proprietário aluga para desenvolver lá a sua produção, vende, enfim, e o dono da área recebe o valor do aluguel, né? Que é o arrendamento. E parceria é quando a pessoa, eu tenho terra e a pessoa tem a força de trabalho, faz uma parceria, né? Eu tenho terra ali, mas está improdutiva, não estou produzindo nada, né? Chega a pessoa, né? Vai lá cultivar milho e negocia ali um percentual de saca de milho para mim que sou proprietário, né? Pela cedência da terra, a pessoa trabalhar, né? E cultivar. Uma forma de pagamento, né? Pela própria uma parte da produção dela vem para mim e aí eu vendo, enfim, vou faturar com esse percentual aí da colheita, né? Essa seria a parceria. Falta de investimento e apoio de governo, baixa produtividade, né? Não tem uma alta produtividade desse tipo de agricultura. Então, né, mais uma vez, a produtividade é baixa, vende aí em pequenas feiras, né? Com certeza a produção é destinada ao mercado local, né? Em feiras ali, mercados ao ar livre, enfim, para vender essa produção excedente aí desse tipo de produção. A agricultura de jardinagem. Bom, essa agricultura ela não tem aqui no Brasil, por exemplo, né? Ela vai ser aí muito feita, né, no sudeste da Ásia, no extremo oriente, né? A China, Indonésia, Tailândia, Malásia, Japão, entre outros países ali da volta, tá? Tem uma utilização intensiva de mão de obra, ou seja, utiliza muita gente para trabalhar. É uma produção voltada ao mercado interno, né? Não é voltada a grandes exportações, enfim. É a utilização de pequenos espaços e toda e qualquer área onde é possível produzir alimentos, né? Tem esse detalhe aí. Necessidade de gerar emprego para a população rural, né? Acaba acontecendo isso nesse tipo de agricultura, que é muito específico daquela região do mundo, né? Então aqui tem uma imagem e o principal cultivo aí dessa agricultura de jardinagem é o arroz, tá? Produzem muito arroz, né? São muitos fãs de ter arroz no cardápio, né? Esse povo. Então eles produzem bastante arroz aí nesse tipo de agricultura, né? Que tem esse aspecto aí, né? Utilizam muitas curvas de nível, e, inclusive nos morros lá eles fazem curvas de nível e plantam lá também, né? É bem super aproveitado, né? Uma pequena área super aproveitada, planta o máximo de arroz possível por metro quadrado. Aí depois a gente analisa aí o plantation, uma técnica antiga aí, né, característica do período de colonizações, tá? Onde as características são grandes propriedades rurais e o tipo de plantio é de monocultura, ou seja, só um tipo, né, de plantação, né, monocultura de exportação, aí no caso para exportar, né, mão de obra assalariada de baixo custo, uma exploração muito grande, sistema predominante na América Latina, na África e na Ásia. Tá? Até hoje na América Latina, na América Central, ali é muito utilizada essa forma aí de plantio, né? Eles plantam muito banana em grandes áreas e demandam uma grande quantidade de pessoas para fazer isso, porque não tem tecnologia, não tem maquinário, pagam salários muito baixos, né, aos envolvidos, e é só naquele período ali de plantio e colheita que eles, né, contratam aí, se é que contratam, né, em muitos casos não, para ganhar salários baixíssimos aí pela mão de obra. Ok? Também ainda podemos identificar baixo investimento em tecnologia, que eu já mencionei, enriquecimento de grandes proprietários rurais e empobrecimento de trabalhadores rurais, normal, né?
esse tipo de regime aí, com certeza, um pouquinho aí vai sair enriquecido, né? Só o proprietário, enfim, e os capatazes lá que eles se arregimentam para trabalhar. Emergência de conflitos no campo. Bom, aí com certeza isso gera conflitos, gera indignação, né, do pessoal que está ali sendo explorado, basicamente trabalhando, enfim. E vários movimentos se desencadeiam a partir daí, conflitos até violentos por vezes. Aqui o exemplo de plantation, tá? Uma monocultura, né? Vejam que preparo praticamente não tem nenhuma simetria aí na plantação, né? A limpeza da área também é bem precária para poder plantar, enfim. Tá? Esse é o estilo do plantation aí. Principalmente com cana-de-açúcar, né? No Nordeste foi muito feito esse tipo de agricultura. Café também, dá para dizer que era um plantation, tá? E a banana lá na América Central, que é muito forte até hoje. Os sistemas coletivistas aí que foram utilizados aí no bloco socialista, né, na União Soviética, na China, entre outros, né? É um método daí de sociedades mais primitivas, período recente em Israel foi utilizado aí esse sistema e tinham aí os chamados kibbutz, tá? Propriedade e o trabalho da terra são coletivos. Da mesma forma, o dinheiro da venda da produção é dividido com a comunidade, tá? Então, é uma técnica bem antiga aí de agricultura e que veio sendo utilizada e ainda é utilizada em alguns lugares do mundo aí até hoje. Tá? Aqui algumas imagens representando aí os kibbutz. E aí temos a moderna empresa agrícola, aonde tem um alto grau de capitalização e organização empresarial, né, ou seja, muito dinheiro envolvido. Estados Unidos, Canadá, União Europeia, o Brasil e a Argentina, entre outros, estão entre os que utilizam essa moderna empresa aí. Claro que no Brasil é bem mais limitado, mas tem grandes nichos aí que utilizam, né, a agricultura de precisão, como é chamada também. Produção é voltada ao mercado internacional em geral, nesse tipo aí. Soja, milho, algodão, trigo, frutas. Tá? Vendas na Bolsa de Mercadoria de Chicago, isso aí acaba entrando como ações nas bolsas de valores aí dos mais variados países e se valorizando em cima desse tipo de ação. Mecanização é total, intensa, tá? Uso de muita tecnologia, é muito agrotóxico também, mas só que hoje, né, os que têm mais dinheiro, eles usam um sistema de pulverizar com agrotóxico a parte da lavoura que está sendo só realmente atacada por alguma praga. Ou seja, eles fazem primeiro uma varredura com drones em toda a lavoura, né? Imageiam ela com o drone ali que vai ter uma imagem, uma configuração exclusiva para detectar esse tipo de ação de pragas, né? Ele vai dizer ali certinho o quadrante ou os quadrantes da lavoura que estão sendo atacados e oferece essa informação aí para quem vai ali pulverizar com um agrotóxico para utilizar o agrotóxico só naqueles pontos ali onde estão sendo atacados, né? Os demais pontos não são utilizados. Então isso é sem dúvida uma forma que ajuda o ambiente, né? Porque está usando menos agrotóxico, está usando só onde é preciso, enfim. Só que isso é muito caro, tá? Não é qualquer aí agricultor que pode utilizar essa tecnologia hoje, né? Ela é muito cara, então fica a dica aí, né? Não é uma coisa comum de acontecer aí nas grandes lavouras, né? Geralmente quando não tem dinheiro para essa tecnologia, vê que tem lá uma praga atacando, bom, põe agrotóxico em toda a lavoura, que é porque tu não sabe onde está sendo atacado ou não, não tem essa informação, não tem dinheiro para isso, acaba pulverizando toda a área com agrotóxico. Tá? O uso de biotecnologia produz transgênicos muito comum, tá, na atualidade. Interesses especulativos de grandes empresas, sem dúvidas, tem muito, principalmente para patentear sementes aí. Tá? Monsanto é uma das maiores hoje.
Dificuldade de pequenos e médios agricultores em competir no mercado internacional nesse segmento. Bom, praticamente não tem essa competição, né? Hoje, os grandes produtores aí, os grandes produtores do agronegócio, são os que dominam aí esse mercado de exportações aí desses produtos para o exterior. Aqui exemplos de colheitadeiras, né? E é aquilo, né? Olha o quanto que uma máquina dessa tira de vaga de quantas pessoas, né? Uma colheitadeira dessa. Então, tenta imaginar ali, se não tivesse esse maquinário, quantas pessoas seriam necessárias ali para poder colher aquele milho, né? Muita gente. Então, não foi à toa que o êxodo rural no Brasil aconteceu com muita força, né? Por conta disso daí, aonde a máquina substitui o ser humano. Aí as pessoas que trabalhavam aí nessas lavouras, né? Ficaram sem ter o que fazer, né? O pessoal preferiu mecanizar tudo. E assim é hoje em todo ramo, né? Todo ramo hoje está assim. Hoje qualquer empresário busca mecanizar e não contratar gente, né? Ele não, as empresas hoje não têm interesse maior em contratar pessoas. O maior interesse é mecanizar tudo que for possível. Nós vamos trabalhar esse tema mais adiante aí, mas é por aí. Atividades agrícolas, a nova Divisão Internacional do Trabalho, que é a DIT, né? Países mais centrais aí, produção baseada na utilização de modernas tecnologias, elevado padrão de vida dos agricultores e organização do setor, né? Protecionismo imenso, né, na agricultura, tá? É um assunto que dá muito o que falar, nós vamos, né, aqui abreviar um pouco esse tema do protecionismo, né? Mas isso aí quer dizer proteger o mercado com leis, com regras, para não deixar os de fora entrar aqui com os seus produtos que é o mesmo, enfim. É por aí que gira esse assunto. E os países mais periféricos, né, e semi-periféricos, baixa qualidade de vida da população rural, dificuldade de suprir a necessidade de alimentação da população local, conflitos e diferentes sistemas agrícolas, né, que são utilizados entre aqueles mais rudimentares que eu já mostrei para vocês ali anteriormente. Aí isso gera protestos, gera conflito, como eu falei, né, essa situação onde há muita exploração aí desses produtores rurais. E no Brasil, né, um país de população predominantemente urbana, já vimos isso em urbanização, cerca de 90 a 92% hoje de população urbana no país, um dos maiores produtores agrícolas mundiais, tá? A agricultura ainda é o setor importante na economia do nosso país, que gera as famosas commodities, né? Se for ver, a soja é uma commodity, o milho é uma commodity, né? O arroz, enfim, eles são tratados como commodities aí no setor financeiro das bolsas de valores, tá? Geração de pouco emprego no campo, sem dúvida, né? Como eu falei, quanto mais mecaniza, mais os produtores buscam mecanizar, né? Os proprietários fazem isso, vai cortando vaga de emprego pra caramba, né? Não tem. Hoje a agricultura orgânica que está buscando tentar salvar um pouquinho isso aí, né? Com a produção de orgânico, uma produção mais limpa, enfim. A agricultura responde aí por 10% do PIB atualmente, em média, porém a participação do setor tem aumentado nos últimos anos. A grande parte da agricultura está atrelada a agentes econômicos urbanos, bancos, indústrias alimentícias, entre outras. Produtos de importação, aí soja, fumo, algodão, cana-de-açúcar, carne, frutas tropicais, laranja, entre outros produtos. Tá? O Brasil é o segundo maior produtor de soja, né? O primeiro é os Estados Unidos. Tá? Cana-de-açúcar é o maior produtor mundial, laranja é o maior produtor mundial, né? É o Brasil, enfim. Café também é um grande produtor. Mas vamos prosseguir. Expansão do agronegócio em áreas de fronteira agrícola ou de sistemas agrícolas menos produtivos, né? Bom, quando a gente fala expansão do agronegócio, expansão da fronteira agrícola, que isso se traduz em basicamente em desmatamento de florestas, né? Ou de algum bioma, um ecossistema natural que tenha.
certo? É um tema que nós vamos também fazer aí um tópico exclusivo, uma aula exclusiva só sobre a questão do ambiente, desmatamento, enfim. Mas quando vocês ouvem assim, essa palavra aí, expansão do agronegócio, expansão da fronteira agrícola, é, é desmatamento, tá? É desmatar para ou para plantar mais ou para criar mais bicho, tá? Tivemos aí na década de 70, né, o pró-álcool, né, onde os militares lá na ditadura queriam ver um carro movido que não fosse a gasolina, né? Até que foi uma coisa positiva que inventaram nesse período aí, né? Descobriram o álcool a partir da cana-de-açúcar, né? Um combustível genuinamente brasileiro, tá? E que deu muito certo. E aí ele é bem mais limpo, ecologicamente correto, não emite quase poluição nenhuma, enfim, né? Deixar foi um dos legados aí do período militar do Brasil foi esse combustível aí que ficou e ficou com sucesso, né? Hoje estão tentando fazer baixar o preço aí e tal, enfim, é uma confusão, mas é um combustível muito bom. Forte concentração da propriedade da terra, continua isso até hoje, né? Ou seja, pouca gente sendo dono de muita área de terra e muita gente sem um pedaço pequeno sequer, tá? Manutenção da precariedade das relações de trabalho e condições de vida na zona rural, tá? Então isso aí continua até hoje, né? Sem grandes mudanças nesse sentido. Então aqui imagens de grandes lavouras, plantação de cana e a estrutura fundiária do nosso país, tá? Em 1970 o INCA, Instituto de Colonização e Reforma Agrária, foi fundado, tá? Houve aí o início das colonizações na Amazônia, né? Colonização agrícola, né? Minifúndio, o que é isso, né? A propriedade inferior é um módulo rural, quantidade de terra necessária para um trabalhador e sua família se sustentarem. Agora não estou lembrando o tamanho que era um minifúndio, um módulo rural, enfim. Isso numa outra aula aí eu posso informar para vocês. O módulo rural varia de uma região para outra, né? Então ele varia de tamanho. Lá no norte geralmente é um pouco maior e no nordeste também. Aqui no centro-oeste, sudeste e sul é um pouco menor. Tá? Isso é certo. E aí aquilo, né? O que é expandir fronteira agrícola? É isso aí. É queimada, destruição, né? Abrir espaço para plantar mais, para criar bicho, enfim. Aqueles fornos ali para produzir o carvão vegetal, tá? É bastante comum, né? Acabam queimando, o pessoal vai lá, pega os troncos e bota naqueles fornos ali, fica ali uma semana defumando, bem dizer, até se tornar carvão e acabam vendendo para tirar um troco. Quando fala expansão de fronteira agrícola, lembre dessa imagem aí, né? Isso aí com certeza estão queimando para ou plantar ou criar bicho aí, gado, enfim, provavelmente. Latifúndio por dimensão, né? 600 vezes maior que o módulo rural da região, não importando se é ou não explorado. Latifúndio por exploração, propriedade entre 1 e 600 vezes o módulo rural, mas não totalmente explorada. Então aí são as diferenciações de latifúndio, né? Latifúndios são grandes áreas, geralmente não são produtivas, né? São áreas improdutivas aí, donos de grandes terras aí que não produzem nada. Empresa rural, propriedade entre 1 e 600 vezes o módulo rural, mas é bem aproveitada economicamente. Aí não é chamado de latifúndio, daí é chamado de uma empresa rural, né? Tem essas classificações aí. 1,4% dos proprietários de terras detém metade da área rural do Brasil. Vejam aí o percentual, né, minúsculo de pessoas que são donos das grandes áreas. 32%, né, da população rural possui apenas 1,4% das terras, né? Então está estabelecido aí o conflito gigantesco neste campo aí, né? Estrutura fundiária concentrada na modalidade de latifúndio. Formação da estrutura fundiária. Consequência do processo de colonização, tá, de Portugal,
aqui no Brasil, os gloriosos portugueses, né, que foram chegando, né, escravizando aí os indígenas e depois os negros que foram trazendo da África. Bom, aí é uma análise que nós vamos fazer aí mais adiante, né, provavelmente no terceiro ano, vendo essa parte toda aí, né? Os latifúndios têm origem no quê? Nas grandes sesmarias, né? Aquela divisão lá que Portugal fez, criando as sesmarias, áreas gigantescas, né, a perder de vista de terra, que foram distribuídas aí a pessoas da família real, amigos muito importantes da família real, primos, enfim, toda a família, né? E quem as considerava importante na época para ganhar, cada um ganhou uma sesmaria para administrar aqui no Brasil, tá? Daí que tem origem todas essas terras, né? Até hoje temos áreas de terras aí enormes, né? Fazendas gigantescas com 600 mil hectares, algo do tipo, que tem um dono só e que são lá e não produzem, veio por herança, isso aí foi vindo por herança para os familiares, né? Então aí é muito fácil hoje tu ter uma área enorme de terra assim, né? Tu nunca pagou por ela, só teve o trabalho de herdar e tá ali. Não é à toa que surge o movimento do sem terra, né? O MST, para contestar justamente isto, né? Tava lá um monte de gente não, poucos, né? Pouca gente, donas de áreas gigantescas a perder de vista e não produzem nada, né? E o pessoal ali, a maioria, aí sim, bastante gente, querendo produzir alguma coisa, né? Pro sustento, para subsistência, para exportar, para vender no mercado, enfim. Aí que surge essa confusão toda do MST, da luta pela terra e tal, né, que foi um movimento já muito forte, né, com muita credibilidade até os anos 90 e depois aí começou a declinar muito nos anos 2000 para cá por conta de vários pilantras que tinham no meio ali, né, que acabavam ou já tinham terra e estavam ali se fazendo que não tinham, né, ou ganhavam um pedaço de terra e aí acabavam vendendo, isso não pode, né, mas acabavam fazendo aí essas fraudes, enfim, e aí o movimento foi caindo por no descrédito, né, até hoje. Mas tem muitas colônias do MST aí até hoje que funcionam muito bem, né, com a terra que ganharam e estão produzindo bastante, até os dias atuais, tá? Tem casos de sucesso e outros nem tanto, tá? Aqui o mapa antigo lá do tempo da colônia, né, com as sesmarias, enfim, dividiram faixas ali de terra enormes, né, de norte a sul para as pessoas que eles julgavam importantes aí naquele período da família real. Relações de trabalho no campo, né? As relações no campo se diferenciam de acordo com o tipo de produção. Se verifica também mudanças nos tipos de relação de trabalho de acordo com a região. No Sudeste, há uma territorialização do capital. É onde mais se acumula o capital para a agricultura, né? Se forem ver, por exemplo, no Centro-Oeste, que impera lá a plantação de soja, tem proprietários que nem moram lá na fazenda. Eles moram no Sudeste, ali em São Paulo, Rio, né, Minas. Eles pegam o jatinho próprio deles e só vão lá para olhar, para ver como é que tá, né? Tanto que nem deixam fazer grandes cidades lá no lugar dessas lavouras, que é para não tirar o lugar da lavoura, né? Nem se cria cidade tão grande lá. São pequenos vilarejos lá e ponto final. Expulsão dos pequenos proprietários, expansão da cana-de-açúcar e laranja, moderna agricultura, né? Isso é fato. Os pequenos proprietários vão cedendo, vão vendendo o pequeno território que tem, porque a pressão é enorme, enfim, e acabam não conseguindo se manter ali e acabam indo para a cidade, tá? O gaúcho é um grande colonizador aí nessa questão agrária, né? Que começa aqui no sul, ele vai indo ali para Santa Catarina, pelo Paraná. Podem ver que o Paraná é cheio de gaúcho, Santa Catarina é cheio de gaúcho no oeste. Foram indo pelo oeste ali, costeando.
comprando área de terra barata, né, a preço bem irrisório. Depois foram para o Centro-Oeste e hoje imperam. Lá no Centro-Oeste é cheio de gaúcho também. E atualmente estão aonde? Na Amazônia, né? Estão lá comprando terras na Amazônia, devastando e derrubando para plantar ou criar bicho, enfim. Tem essa peculiaridade aí. Que empresa do agronegócio. Na região sul aqui tem o predomínio dos pequenos produtores, porém são atrelados a grandes empresas, principalmente o fumo, na região fumageira aqui do estado, ali em Rio Pardo, Venâncio Aires, né, Santa Cruz do Sul, é a região fumageira aqui no nosso estado. Tá? Produzem muito fumo ali as famílias e vendem isso para as grandes, para Souza Cruz, né, que é a principal compradora e atual lá nessa área desse produto aí. Bom, e aí o fumo atualmente aí é uma tragédia, né, para aquelas famílias, né, muitas, porque é uma planta, né, o tabaco é difícil de produzir. Qualquer viração de tempo maior, qualquer chuva mais forte, ele já perde a qualidade da folha e a empresa paga pela qualidade da folha, né? E usa muito agrotóxico, né? Muitas pragas atacam aí o tabaco. Eles têm que usar muito agrotóxico, acabam não usando os equipamentos que necessitam de proteção, ou então o equipamento acaba se deteriorando, aquela roupa especial para proteger o corpo acaba deteriorando, vaza ali aquele agrotóxico, aquele líquido, entra em contato com a pele absorve, e tem agrotóxicos pesadíssimos aí que eles usam e que acabam atacando muitas vezes o sistema nervoso dessas pessoas que estão lá produzindo e acaba tendo como resultado a região do estado onde tem o maior índice de suicídio aí do nosso estado do Rio Grande do Sul e faz com que o nosso estado seja um dos estados que mais tem mortes por suicídio do Brasil. Tá? E uma grande parte vem aí dessa questão do fumo combinado com agrotóxico, enfim, né? Acabam enlouquecendo, acabam entrando num pânico, porque o negócio atinge o sistema nervoso central e leva a pessoa a se matar. Desculpa. Regiões norte e nordeste, bolsões de pobreza em meio a latifúndios, enorme. Centro-oeste, pouca geração de emprego em uma região onde o agronegócio é a principal atividade econômica. Migrações motivadas por atividades rurais, boias frias, bem comum. A maioria dos trabalhadores não tem estabilidade nem garantia de direitos trabalhistas. Tá? Isso é comum, não é exceção. Aqui é um agronegócio de grande porte, produção de uva aqui no sul, né? Partes aí da transposição do Rio São Francisco, uma obra famosa aí que está há muitos anos sem ser concluída 100%, né? Agora foi mais uma parte aí concluída, enfim, mas são vários partes que estão em obra. Mas ela tem impacto ambiental forte, mas é importante, enfim, nós podemos discutir isso uma outra hora. E enfim, pessoal, sobre agricultura, mais seria esses tópicos aí a falar. E se a gente for ver, temos aí dentro do setor primário ainda a mineração, tá? O que é a mineração? É tudo que está embaixo da terra, né? Todo minério que está embaixo da terra e que é retirado. Carvão, zinco, alumínio, cobre, né? Ferro, cassiterita, bauxita, lítio, vamos ver, um computador, um celular, tudo vem do minério, vem debaixo da terra, tá? Isso faz parte do setor primário também. E aí podemos discutir, né? Ser contra a mineração por completo é complicado, porque aí a gente voltaria ao tempo aí das cavernas, né? Sem recurso algum. Então as coisas têm que ser feitas com uma sustentabilidade, né? Que é difícil alcançar isso, mas compensações ambientais. Tu vai destruir aqui, mas compensa em outra área, enfim.
né? É bem comum isso. E é uma forma de fazer com que as coisas aconteçam, né? Então, na verdade, não tem como ficar sem fazer mineração. O recurso está ali, bom, tem um lago em cima, tem uma floresta, bom, vamos ver se a gente afeta então para começar a menor área possível de floresta. Vamos tentar poluir o menos aquela água possível, né? Vamos negociar. São feitas audiências públicas, né? Onde o pessoal vai, as partes interessadas vão negociando, né? Compensações, né? Enfim, nós vamos poder bastante esse exercício aí mais adiante, né? Tem uma audiência pública aí só de negociação desse tipo de coisa, né? Que eu quero tentar fazer com vocês aí. É... Então é isso, minha gente. Falando aí de falamos de agricultura, mineração, a pesca também está dentro do setor primário, como eu já falei, né? Todo o setor pesqueiro também é parte integrante do setor primário da economia e podemos encerrar por aqui para não ficar tão maçante, né? Teria muito mais aspectos aí a discutir sobre, sem dúvida, sobre geografia agrária, mas os principais foram enaltecidos aqui. Ok, turma? Tudo de bom, um abraço a todos, cuidem-se e fui.